A nossa conversa de hoje é sobre a franquia, uma franquia celestial, né? Quem gosta de franquia aí vai ver que a coisa é boa. Mas antes de tratar desse tema de hoje, eu quero concluir da semana passada, né, que eu falei sobre a chave da prosperidade. E qual era a chave da prosperidade? Quem lembra? Quem lembra? Todo mundo está lembrando. Oh Jesus, graças a Deus, né? Só basta uma consulta que você vai, pá, né? Guarda no teu coração essa palavra, irmão. Você não pode esquecer essa palavra, generosidade. Amém? Generosidade é quando você faz um bem a alguém sem que você espere nada de volta dessa pessoa. Isso é generosidade. É você dar sem querer nada em troca. Aleluia. Mas eu queria começar então, para concluir a palavra da semana passada, lendo uma parábola que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Diga, capacidade. Estou pedindo para você repetir, porque essa palavra aqui tem tudo a ver com aquilo que Deus quer ministrar ao teu coração. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo, guarda essa palavra aí, essa frase. Servo mau e negligente. Mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Outra revelação aqui para você. Por que não foi dado para quem tinha 5? Ou seja, menos, né? Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, glória a Deus. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, da interpretação do texto em si, com relação àquilo que é futuro, mas aquilo que a parábola tenta mostrar para as pessoas, o que Jesus tenta mostrar para as pessoas, que ele confia algo às mãos dessas pessoas, né? Isso aqui, se você pegar João capítulo 15, você vai ver que Jesus diz lá que o discípulo que não dá fruto, o que acontece com esse discípulo. Mas vamos lá, 1 talento, irmãos, trazendo para os valores atuais, 1 talento naquela época, trazendo para os valores atuais, hoje seria cerca de 30 mil
reais. Então Deus deu 100 mil reais para um, deu 50 mil reais para outro e deu 10 mil reais para outro. Hoje, trazendo para os valores atuais, tá? Então perceba, a quantidade de dinheiro, guarde isso, preste bem atenção, irmão. A quantidade de dinheiro estava diretamente relacionada à capacidade deles de administrar aquele dinheiro. Então, é difícil isso, né? Mas Deus vai lhe dar a quantidade que você tem capacidade para administrar. Pastor, Deus tem me dado pouco. É porque Ele vê que a sua capacidade de administrar é para aquele pouco que Ele tem colocado. Guarda isso, você que está aqui, que é empresário, você que não é empresário, você que vai ser um empresário, você que é estudante, né? Porque as pessoas dizem assim, por que Deus não me dá mais? Por que Deus não confia mais? Ele confia a você o tanto que você tem capacidade para administrar. Olhando por esse prisma, você percebe o seguinte, a maioria dos brasileiros é enrolado. O que o senhor quer dizer com enrolado? Vive no vermelho. Ele chega no final do mês, ele já está pedindo emprestado para poder ver se ele chega no dia 31 com alguma coisa. Isso é uma realidade, é um fato. A maioria é assim, né? A gente trabalha com isso também e a gente vê que a maioria dos irmãos na igreja tem essa dificuldade. Então veja, como que Deus vai... Pastor, estou orando para Deus me promover no meu serviço para poder eu ganhar mais. Aí você não alcança ainda aquela promoção, você fica perguntando, por que Deus não abre a porta para que eu seja promovido e possa ganhar mais? Aí você tem que analisar. Aquilo que Deus tem confiado hoje nas tuas mãos, você tem gerido, você tem, né, administrado bem aquilo ali? Mas é pouco que Deus tem me dado, exatamente. Porque segundo a capacidade que você pode. Se você está, né, administrando bem o pouco que Deus tem te dado, Deus vai olhar assim, eu posso dar mais para ele, porque a capacidade dele está aumentando. Ele administra bem. Quantos estão entendendo isso aqui? Isso aqui, irmãos, essa parábola, ela é muito profunda para nós. Eu precisaria aqui de mais ou menos umas 2, 3 horas para poder detalhá-la, mas infelizmente não dá. Enfim, o que a gente aprende aqui, né? O que nós podemos aprender aqui com essa história? Primeira coisa, se você puder anotar, você vai anotar. Aquilo que foi dado financeiramente a você é proporcional à sua capacidade de administrar. Então aquilo que Deus tem dado nas tuas mãos é a capacidade que você tem para administrar. Entenda isso. Por isso que quando um filho pede um dinheiro a um pai, né? Pai, me dá um dinheiro para eu sair. Ou tem pais que dão mesada, né? Tem outros que dão cadeirada, né? É proporcional também, né? E aí ele começa a perceber a capacidade que o filho dele tem de administrar aquilo que ele tem dado para o filho. Ele percebe que o filho não pega o dinheiro e gasta tudo, né? Embala em sorvete, né? Não vai para o shopping, pá! Mas cadê aquele dinheiro que eu te dei? Ah, já gastei tudo. Aí papai vai dizer assim, eu não posso dar muito para ele não, senão eu vou morrer, né? No plano, eu estou falando já no plano nosso aqui.
Mas o plano de Deus é a mesma coisa, porque Ele é o nosso Pai. Então Ele olha para mim, confia tanto na minha mão, e eu chego no final do mês, eu estou todo atrapalhado, todo endividado, e eu estou falando para Deus, Deus me dá mais, porque eu estou... Isso assim não tem como. Eu vou segurar um pouco, meu filho. Aprende aí, irmão. Aquilo que foi dado a você financeiramente, e aí quando eu falei do pai para o filho, é porque tem muitos filhos aqui que vão dizer assim, mas eu não trabalho, pastor. É quanto Deus coloca nas tuas mãos. E Deus usa as pessoas para colocar algo nas nossas mãos. Amém? Não importa qual é a quantidade, né? Ou seja, sua capacidade pessoal determina o nível de sua prosperidade. Pessoas gastam demais porque não valorizam o que recebem. E muitas vezes temem perder porque não fazem ideia de como foi gerado. Então, a sua prosperidade está associada à sua capacidade, ao seu nível de administração daquilo ali. No ano passado eu dei um curso aqui de finanças para a igreja, né? Foram 3 dias a gente partilhando, conversando, mostrando, né? Eu não me aprofundo muito nisso, irmãos, porque não é o meu chamado, né? Eu não tenho esse feeling de ter mais dinheiro. Aí eu quero ter mais dinheiro, né? O que eu tenho está dando para o gasto, amém? E está sobrando. Então, se eu tenho, está dando para tudo e está sobrando, porque quando não sobra, papai já segura lá. Interessante, né? Rapaz, quando não sobra, no outro mês ele está segurando. Eu disse, Senhor, o que houve? Eu estou precisando demais, pai. Eu disse, não, meu filho. Administra bem. Você vê como é que papai trata com cada um de nós? Ele é seu pai, ele é dono de todas as coisas, irmão, amém? Segunda coisa que nós aprendemos nessa parábola aqui, se você é fiel, tanto o seu investimento como a sua capacidade para prosperidade vão crescer, se você é fiel. E essa fidelidade aqui, ela está relacionada não só ao que você dá a Deus, o que você investe no reino, mas a capacidade também de você ser fiel em todas as coisas. E muitos brasileiros, irmãos, né, irmãos de fé, não são fiéis, nem a Deus, e muitas vezes nem às pessoas, porque não cumprem os seus compromissos, nem de um jeito, nem de outro. Eu sou do tempo que meu pai dizia assim para mim, meu filho, esse negócio de assinatura não vale, é o fio do bigode. Eu não tinha bigode, ele tinha. Hoje, você tem que assinar, porque a palavra já não vale. Não é? Então é ser fiel, é ser leal, é você cumprir, é o que a Bíblia diz, quando você diz sim é sim, quando você diz não, é não. Então pensa bem antes de você fazer dar um sim, não, você pode fazer isso, olha, eu posso, né? O nosso trato é esse, então procure se esforçar para fazer. Aí você vai dizer assim, mas pastor, pode acontecer imprevisto, imprevisto é exceção, não é regra. Fala para o teu irmão isso, que isso é importante. Fala para ele assim, imprevisto é exceção, não é regra. Os brasileiros, irmãos, nós temos a mania de pegar a exceção e transformá-la em regra, para justificar a nossa incapacidade de administrar e de cumprir os nossos tratos. É verdade. E isso vai de geração para geração, né? Então eu aprendi com meu pai isso. Então 2 servos foram fiéis com aquilo que tinham capacidade para gerenciar. E o que aconteceu do sucesso que eles gerenciaram? Eles receberam mais. O que tinha 5 recebeu mais 5. E o que tinha 2 recebeu mais 2. Você quer ser próspero? Quero, pastor. Então administra bem o que Deus tem confiado nas tuas mãos, que Ele vai te dar mais.
Meu Deus, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ficar voando. Jesus é bom, irmão. Deixa eu adiantar aqui. Terceira coisa que aprendemos aqui nesse texto. O risco expande nossa capacidade. O que você não usa, você vai perder. Então tem muita gente guardando, com medo de perder. Eu quero te dizer que você vai perder. O que você não usa, você perde. O terceiro servo, ele escondeu o dinheiro. Com medo de quê? Com medo de falhar. Então, irmãos, na vida nós vamos falhar. Quem não arrisca, nunca vai conseguir ir adiante. Nunca. Você tem que arriscar. Tem que arriscar. Em algumas coisas você vai acertar, outras talvez não. Mas não importa. Eu vou arriscar. Eu não vou ficar com medo. Vou buscar a direção de Deus, sabedoria de Deus, né? E vou avançar, e vou arriscar. Quem não se arrisca, irmãos, ele se atrofia. Tem uma coisa que eu escrevi aqui que diz assim: é importante entender que não é o lucro financeiro que aumenta a nossa capacidade pessoal, não. É a fidelidade de trabalhar duro e investir sabiamente. Vou repetir. É a capacidade de trabalhar duro e investir sabiamente. Tem gente que trabalha duro, mas não sabe investir. E aí não vê o resultado do seu trabalho, não cresce, não prospera. Então trabalhe duro, mas seja sábio quando você for investir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então há coisas que você tem que arriscar. Eu já tentei me arriscar fora do ministério, e todas as vezes que eu tentei 2 vezes. As 2 vezes eu levei a pessoa à falência, todo mundo faliu. Que eu fui me aventurar. A primeira, diz assim: você errar uma vez, tudo bem, mas errar 2, não é burrice, irmãos, é o quê, hein? Eu não sei nem. A primeira foi lá em Santos, né? Eu investi, irmão. Aí Deus me deu uma pernada, e quem estava junto comigo foi junto. Ele disse assim: eu não te chamei para isso. Pelo amor de Deus, isso é uma experiência, isso aí é um chamado, um tratamento de Deus comigo, tá? Não coloca que todos os pastores têm que ser assim, não. Mas eu conheço pastor que trabalha e que ele é pastor de ministério, de rebanho. Amém? Ele, Deus. Deus trabalha com cada servo dele da maneira de Deus. Amém? Então, a segunda vez que eu fui inventado também de entrar num negócio aí, o troço faliu também. E as 2 vezes eu acabei o quê? Tendo que administrar dívida, não é? Mas Deus foi fiel, Deus me ajudou, amém? Ai, Jesus. Quarta coisa que nós aprendemos nesse texto: no reino, a fidelidade é um sinal de uma alma próspera, e é algo que atrai dinheiro. Diga: alma próspera atrai dinheiro. E o que é uma alma próspera? A fidelidade. Quem é fiel no reino de Deus, irmão, ele vai ser próspero. Ele vai atrair coisas boas para ele. Entenda isso no teu coração. Não cai nessas conversas que tem por aí, né, na rede social, nos YouTube da vida, né, em pastores, gente que prega coisa aí que está falando. Não vai nessa conversa, não. Quem é fiel no reino de Deus, ele vai atrair para ele coisas boas. E quem estiver junto com ele também vai atrair. Vai ser abençoado. Amém? Abraão foi abençoado e a sua descendência foi abençoada por causa de Abraão. E assim eu poderia dar muitos outros exemplos aqui. Quinta coisa importante que nós aprendemos desse texto: pessoas que parecem ser vítimas ou parecem ter dedos de ouro
estão, na verdade, vivendo as consequências financeiras de suas próprias atitudes. O que é isso aí, pastor? São pessoas, irmãos, que se colocam como vítimas de um sistema injusto. Pastor, eu não consegui porque eu sou pobre, porque eu não tenho, porque a minha cor é essa, porque eu nasci numa família pobre, porque eles se colocam como vítima de um sistema injusto. Quem fez isso ali no texto? O camarada que escondeu. Eu sabia que o Senhor é um homem assim, duro e tal. Então eu fiquei com medo. E sabe o que eu fiz? Eu enterrei o dinheiro. Eu enterrei o talento. Se colocou como vítima. Tipo assim, ele vai ficar com pena de mim e vai também me abençoar. Diga para o teu irmão, Deus não tem pena. Amém, queridos? Deus tem misericórdia, mas Deus age com justiça. Irmão, só vai acontecer na nossa vida aquilo que a palavra diz, acabou. Amém? Entenda isso, isso é uma verdade irrefutável. Não importa se você tem muito ou pouco. O que você faz com o que foi confiado é que importa. Se você recebe 200 e eu recebo 1000, não importa a quantidade, importa o que eu faço com essa quantidade. Como que eu gerencio isso, como que eu administro isso. Eu já contei uma experiência aqui de uma época muito lá atrás, de um irmão que ganhava na época, o salário mínimo era R$800. Ele construiu a casa dele, ele comprou o carrinho dele e ele comprou uma chácara, ganhando R$800 por mês. Pega essa daí. Você vai dizer assim, pastor, é impossível. Pastor Marco Júnior reformou a casa dele todinha. Quem já foi lá na casa dele vê como é que é a casa dele. Eu estou lá no quartinho, eu e a pastora, né, tipo uma suíte. Tem até um escritório do lado e tudo. Se você ver quanto que esse menino aí ganha, você vai dizer assim, impossível ele ter feito aquilo tudo lá. Estou dando um exemplo vivo aqui da minha casa, da minha família. Né, quando você olha assim, né? Mas diga para o teu irmão, mas você tem que abrir mão de algumas coisas para poder você ser próspero. Amém? Entenda isso no teu coração. Quando você abre, é porque você quer avançar. Em nome de Jesus. Então, seja você jovem ou não, querido, olha, eu queria ter a idade, né, que o meu filho hoje tem, que a minha filha tem, que meu genro tem. Eu queria ter essa idade com a cabeça que eu tenho hoje. Gente do céu, vocês precisam de um mentor? Deus está mentoreando vocês aqui direto na terça-feira. Tem mentoreado. A juventude, então, no sábado, tem sido mentoreada pelo pastor Marco Júnior direto. Gente, não perde oportunidade, não. Não perde, não. Eu fico assim doido, porque eu queria ter menos idade para fazer o que eu quero fazer. Mas as oportunidades passaram e eu não atentei para elas. E quando você perde as oportunidades, quando você olha para trás, aí fica mais difícil. Mas eu olho aqui para o auditório aqui, eu vejo tanta gente assim, sabe, com capacidade, vai avançar em nome de Jesus. Agora deixa eu falar aqui sobre o tema de hoje, que talvez fique uma parte para a semana que vem, mas a semana que vem é o último, tá? Eu não vou ministrar mais sobre isso na igreja de forma alguma, a não ser que a igreja peça. Porque a gente fala de coisa aqui, irmão, já falei para irmãos, irmão, você tem um talento, você sabe fazer esse negócio, é o seu patrão que está ganhando dinheiro em cima de você, e tá, Jesus do céu, me ajuda aí, e tal. Aí eu já aconselho outro, rapaz, esse serviço que você está, não é um serviço, vai chegar uma hora que você vai estar cansado e tal, faz esse curso aqui, olha, tal, investe nisso aqui, isso aqui vai te dar mais prosperidade, você vai investir mais, vai ganhar, você vai se esforçar menos. Gente, podia ganhar dinheiro como consultor financeiro.
Tem tanta coisa que você pode ganhar dinheiro, né? Não é verdade? É uma maravilha. E eu estou falando aqui, eu estou ministrando, eu estou dando isso de graça. Viu? De graça, consultoria de graça. Porque eu tenho recebido de Deus de graça você recebe, de graça você dá. Então, meu irmão, ó, avança. Ah, pastor, faz a coisa com excelência. Ah, mas se eu fizer desse jeito aqui, ninguém vai. Ninguém, quem não pensa em ninguém não, meu filho. Minha filha não pensa não. Joga na excelência. Olha outras pessoas. Vai, busca o exemplo de outras pessoas. Capta outras coisas. Em nome de Jesus, é assim que a gente faz para a gente avançar. Quando a gente fala de igreja, de reino, a igreja investiu no pastor Marco e na pastora Gal para eles irem lá para outro lugar, para que lá eles aprendessem, lá eles vissem como que a coisa cresceram e mandaram para a gente, e a gente está crescendo com essa excelência. Ou seja, você vai buscar aonde está dando certo e trazer para você e aplicar, não fica com essa mente limitada não, em nome de Jesus. Ah, tem tanta coisa linda para te falar, mas eu quero falar sobre essa franquia celestial. Uma franquia celestial. E interessante, irmãos, franquias são uma das melhores formas de se iniciar um negócio. Por quê, pastor? Porque você está se associando com uma companhia que organizou um empreendimento rendável, testado e aprovado. É desse jeito, franquia. Uma das melhores franquias da história dos Estados Unidos, classificada como segunda melhor do mundo, é o McDonald's. Por incrível que pareça, horrível o sanduíche McDonald's. Você começa a mastigar, então aquilo parece um... Mas enfim, já comi muito aquele troço. Você pode comprar uma franquia, olha só isso aqui. Você pode comprar uma franquia deles por algo em torno de 1 a 2 milhões de dólares. Olha a franquia. Mas 8% das vendas totais de seu negócio por todo o tempo da franquia. Meu Deus do céu. Que franquia, hein, pastor? Hoje muita gente está vivendo de franquia. Eu não vou entrar aqui em detalhe porque o tempo não dá, né? E o pessoal está dentro da internet agora. Olha como que a coisa é linda, e é verdade. Mas a melhor franquia do universo é uma franquia celestial. E Deus é o grande franqueador do universo. Você já parou para pensar nisso? O que, pastor? Deus é um franqueador, Deus tem uma franquia? Não sabia não. Pois é, meu irmão. E Ele te convida a você ser sócio. Você tem uma franquia lá do céu aqui na terra, aleluia. Meu Deus, não vai faltar não, só vai sobrar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós analisamos Malaquias 3, 8 a 12, percebemos que Deus acusava Israel de roubá-lo. Qual era a questão aí? Deus se associou a Israel para a prosperidade de Israel. Diga, Deus se associa à minha vida para me tornar próspero. Olha o texto na versão da Bíblia a Mensagem. Comecem pela honestidade. Pessoas honestas roubam a Deus? Mas vocês me roubam dia após dia. Vocês perguntam, e como te roubam? E como temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas, é dessa forma, disse Deus. E vocês estão debaixo de maldição, todos vocês, porque estão me roubando. Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir o próprio céu para vocês e derramar bênçãos além dos sonhos mais improváveis. Meu Deus, diga meu Deus, irmão. Diga meu Deus, meu Deus. Você que está em casa, diga meu Deus. E ele continua dizendo assim: no que depender de mim, vou defender vocês contra os saqueadores e proteger seus campos e hortas contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos. Vocês serão aclamados como o povo mais feliz. E vão experimentar o que é ser um país que sabe o que é graça. O Senhor dos exércitos de anjos é que está dizendo isso. O que Deus fez? Deus franqueou o quê? Para eles, a terra.
Deus franqueou a terra para eles. Deus garantiu condições favoráveis para que as fazendas deles fossem produtivas, condições favoráveis. O negócio de franquia de Deus com eles era da seguinte forma: olha, vocês vão ficar com 90% do lucro e eu vou ficar com 10% do lucro. Aí você pode perguntar, mas para que Deus queria o dinheiro? Deus queria que sua parte dos lucros fossem dada aos sacerdotes que supervisionavam o povo espiritualmente. Deus não queria os 10% para ele, não. Deus não precisa do dinheiro. Deus queria que o povo fosse fiel para que os sacerdotes, porque a tribo de Levi, que é a tribo dos levitas, os sacerdotes, era a tribo que ficou sem herança nenhuma. A herança deles, segundo a Bíblia, era o próprio Deus. E Deus disse assim, olha, esses 10% é para poder manter e abençoar os sacerdotes, os levitas. Interessante. Amém, queridos? Provavelmente, e a gente vê muitas vezes aí, né, frequentemente perguntas sobre finanças no reino de Deus, mas a que mais se foca é no dízimo. Alguém fala assim, mas é um princípio do Novo Testamento? Não é um princípio lá do Velho Testamento? O que eu ganho sendo fiel a Deus? Mas antes de responder algumas dessas perguntas que ficam na mente das pessoas, eu quero perguntar algumas para vocês. Você acredita que Deus cuida de você? Amém? Você acredita? Segunda pergunta, você honra os líderes que dão conta da sua vida? Hebreus 13:17. Sejam submissos e obedientes aos vossos líderes, vossos pastores, porque eles hão de dar conta da vida espiritual de vocês. É uma realidade. Terceira pergunta, você está servindo a Mamon ou a Deus? Você sempre vai proteger aquilo que você é leal. Mamon é o Deus da riqueza, das coisas materiais. A cabeça da pessoa é focada naquilo que é material, aquilo que é não espiritual. E última pergunta, você tem medo de não ter o suficiente? Tem medo de não ter no final do mês? Não ter como comprar isso, como comprar aquilo, como pagar isso, como pagar aquilo? Você tem esse medo? Pois é, irmão, são perguntas que você deve responder. Porque na verdade Deus, o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Deus se importa com a gente. Amém? E é importante frisar que Abraão foi chamado pai da fé. E antes de qualquer coisa, Abraão reconheceu o sacerdócio de Deus na vida de Melquisedeque, o sumo sacerdote de Salém. Isso muito antes da lei de Moisés, muito antes. Quando o cara fala assim, o dízimo é da lei, eu não gosto nem de responder, porque eu acho que ele não leu a Bíblia. Porque vai lá Abraão, com 318 soldados, irmãos, ganha a guerra, vem com os espojos, no caminho ele encontra com Melquisedeque. Aí ele fala para Melquisedeque, vai e serve para ele pão e vinho. Ali está a simbologia da ceia. Pão e vinho, sumo sacerdote servindo ao servo de Deus. Abraão pega e diz assim, eu vou dar 10% de tudo que nós conseguimos. Ele pegou e deu os 10%. Não tinha lei para isso? De onde que isso veio? Isso veio da fidelidade de reconhecer que tudo que eles tinham era de Deus e que a figura do sacerdote no Velho Testamento era a figura que representava Deus perante os homens. Era como se você estivesse olhando assim, é como se você estivesse olhando para o próprio Deus. Aqui está um representante de Deus no Velho Testamento, amém, irmãos? No Velho, tá bom? Novo Testamento é outra realidade, tá? Então, naquele momento, exatamente, Deus diz de tudo. Aí o cara fala assim, por quê? Pois é. Mas se você pegar Lucas capítulo 11, Jesus ensina também a dar o dízimo.
Jesus olha para os fariseus e diz assim: vocês dão o dízimo disso e daquilo, mas vocês não fazem isso e aquilo. Ou seja, não adianta eu ser fiel numa parte e ser infiel na outra. Amém? Amém? Eu tenho que ser fiel. Tudo que entregamos a Deus se torna santo. Tudo que entregamos, diga, tudo que eu entrego a Deus se torna santo. Amém, queridos? E aonde que eu tenho que entregar isso, pastor? Aonde você é alimentado, aonde você come, aonde você bebe espiritualmente. Aleluia? É ali que você deve entregar. Teve pessoas de outras igrejas que falaram assim: pastor, eu gostaria de entregar meu dízimo aqui na igreja. Eles não eram, ele estava afastado da igreja, mas ele estava juntando. Mas a sua igreja é onde? Não, eu estou um pouco afastado da igreja. Eu disse assim: meu querido, deixa eu dizer uma coisa. Entrega lá. Entrega lá. Eles estão orando por você, eles conhecem você. Eles estão orando para você voltar, para você retornar. Entrega lá. Você pode dizer assim: nossa, pastor, uma oportunidade para entrar mais dinheiro. Mas o nosso coração não é movido pelo dinheiro, mas pela fidelidade aos princípios de Deus. Amém? Então você tem que orientar certo. Vai lá, entrega lá. Faz isso. É a mentalidade. Falando sobre a mentalidade das pessoas prósperas, eu proponho aqui que nós, os que cremos, não temos a permissão de viver com mentalidade limitada. Então tem muito crente com a cabecinha muito fechadinha, irmão. Pelo amor de Deus. Tem crente que está defendendo pessoas aí que são a favor do aborto, a favor da liberação da maconha. É crente dentro da igreja, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Me aguarda para o ano que vem. Me aguarda. Como? Aonde que está a fidelidade a Deus? A minha fidelidade, irmão, não tem a ver com o homem, tem a ver com a palavra, com Deus. Então eu não posso me associar ou fazer uma aliança com pessoas que defendem princípios que são contrários à palavra de Deus. Então essa coisa que a gente tem que entender. A nossa mentalidade tem que abrir. Diga para o teu irmão: irmão, precisa ter uma mentalidade ilimitada. Abra a tua visão em nome de Jesus. Amém? Que amanhã a gente vai estar sofrendo aí, fazendo aliança com homens ímpios, com homens que, na verdade, muita gente fala desse governo aí, essa coisa toda. Mas, irmãos, pela primeira vez a nossa nação, nós estamos há 2 anos e pouco sem ouvir um ato de corrupção no governo federal. Aí você vai dizer assim: não, isso foi o Bolsonaro. Não, irmão, isso é a igreja que está orando, porque o Brasil vai viver um avivamento. E avivamento não é só espiritual, não. Sabe, avivamento não é só uma questão espiritual. O avivamento, quando vem no país, ele vem para romper mesmo e abençoar todo mundo. Então muitas vezes você fica assim com essa mentalidade fechada, um brigando aqui do outro, o outro brigando com o outro. O sangue de Jesus tem poder, irmão. O cara defendendo ali, não, o princípio é homem com homem, mulher com mulher. Qual é o princípio? Eu ministrei no domingo à noite, irmão. Meu Deus do céu. E o crente fica brigando com o outro. Não, porque fulano? Não, meu irmão, eu estou aqui no princípio. Aquilo lá apoia. Qual é a aliança dele? Qual é a aliança dela? Qual é a aliança que eles têm? Pastor, então, meu irmão, estou fora, em nome de Jesus. Pode ser que amanhã ou depois esse governo venha decepcionar, venha haver ato de corrupção, alguma coisa. Mas o que eu não acredito, irmão, por quê? Porque o Brasil tem sido alvo de intercessão, de clamor. A cidade que nós estamos tem sido alvo disso. A igreja não dormiu, a igreja não fechou, a igreja continua atenta. E a igreja acredita que virá um sopro do céu sobre essa nação, para o avivamento para essa nação. Agora a gente precisa ter uma mente aberta, sabe, para cima, uma mente que possa ser aquela mente que tem uma visão abençoada. Irmão, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Sabe por quê, irmãos? Considere algumas coisas distintas de cristãos nascidos de novo. Quem aqui é nascido de novo? Levante a mão. Primeiro, nós somos o templo do Espírito Santo. Então significa o quê? Que Deus vive em nós.
Então, amém? Vamos marchar. Segunda coisa, irmão, temos acesso ao dom da sabedoria. É um dos 9 dons sobrenaturais. E ainda, se não temos sabedoria, Deus disse assim: pede porque eu dou liberalmente. Então está faltando sabedoria em você, pede a Deus que Deus vai te dar. Está faltando a sabedoria como dom, pede a Deus que Deus vai te dar. Está faltando discernimento, pede a Deus que Deus vai te dar. A tua visão está embaçada, pede a Deus para poder desembaçar a sua visão. Eu sou novo, eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pobre, eu sou rico. Não importa, Deus é o mesmo em mim e em você, aleluia. Ele que se move, querido. Terceira coisa, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O que significa que pensamos como Deus. Meu Deus do céu, tem a mente de Cristo. A gente tem que pensar como Deus pensa. E como Deus pensa, pastor, está na palavra dele. O que é que Deus pensa acerca disso? Acerca do divórcio, acerca do aborto, acerca do casamento. O que é que Deus pensa acerca... Então você vai, ó, Deus pensa isso, Deus pensa aquilo, Deus pensa... Então é o meu pensamento também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o que o homem pensa, não é o que a mulher pensa, não é o que o governador pensa, não é o que o prefeito pensa. É o que Deus está pensando acerca daquelas coisas. E aí nós vamos romper mesmo, irmão, em nome de Jesus. Não adianta o diabo ficar se movendo para lá e para cá, não. Tem uma esquerda aí do inferno. Eu não sei quem é da esquerda, mas tem uma esquerda aí do inferno que quer muitas vezes se... Mas não vai. Não vai por quê, pastor? Por causa do homem? Não, por causa da igreja. Existe uma igreja nessa nação que tem se levantado, milhares de pessoas têm, irmão, entrado em intercessão. Vocês não sabem, vocês não têm nem a mínima ideia do que está acontecendo. A nossa igreja mesmo aqui está numa de oração, de intercessão, que você nem imagina. Outra coisa importante, somos uma nova criatura nascida de novo no reino de Deus. Nós somos novas pessoas. Temos a multiforme sabedoria de Deus. O que significa isso, pastor? A palavra multiforme, traduzida no grego, significa aqui multicolorida ou multidimensional. A habilidade de entender situações desafiadoras por cada perspectiva possível e por cada domínio imaginável. Ou seja, irmãos, Deus nos deu, na verdade, uma sabedoria multidimensional. A coisa mais longe do que você imagina. É algo muito poderoso. Outra coisa importante, nós reinamos com Cristo no mundo celestial. Nós temos uma visão do futuro. Quem tem visão do futuro aqui? Irmão, quem não tem visão do futuro, porque vive esse mundozinho, me desculpe a expressão, vou usar essa expressão, mas uma visão medíocre. Uma visão voltada só para você. Uma visão voltada só para o presente. É uma visão medíocre, você não vai muito longe não. É por isso que tem muita gente hoje que não consegue sair do lugar. Não consegue sair do lugar. E qual é a alternativa dele? É fazer besteira. E aí continua não saindo do lugar, vai se afundando cada vez mais. Mas eu estou dentro da igreja, mas vai se afundando, porque a sua visão não é uma visão do futuro. Não é uma visão, né, ampla. É uma visão do momento. E para terminar aqui, irmãos, a amizade com Deus muda tudo para nós. Jesus disse assim: eu não os chamo de servo, eu os chamo de amigos. Vocês são meus amigos. Abraão era amigo de Deus, Enoque era amigo de Deus, Pedro era amigo de Deus, João era amigo de Deus. Nós temos que ser amigos de Deus, irmão. A amizade, você não pode perder terça-feira que vem, porque é a última. Mas vou te falar uma coisa, o que eu vou falar na terça-feira que vem vai desmontar muita gente que vai estar aqui. Quem estiver em casa, o abençoado que estiver em casa, vai desmontar, irmão. Porque deixa eu falar uma coisa, você não sabe o que é amizade. Você não sabe o que é amizade. Você pensa que sabe, mas você não sabe. Então, terça-feira que vem, riqueza, pobreza e prosperidade vai ter um final que você vai dizer assim: agora eu vou. Agora eu vou ser uma pessoa, um cristão próspero. Você não vai ter a mentalidade de riqueza e nem de pobreza. Você vai ter uma mentalidade de prosperidade. É isso que Deus quer que nós tenhamos, para a glória de Deus. Então pare de ficar se limitando, sabe?
tendo aquela mentalidade limitada. Eu não posso, não, porque não sei o quê, porque eu posso. Irmão, algumas coisas você vai perder para poder você ganhar lá na frente. Não tem jeito. Aquilo que eu falei do risco. Quem não está disposto a se arriscar a perder, nunca vai ganhar. Você está entendendo isso? Amém? Você vai perder. Não é profecia não. É realidade mesmo. Mas você vai perder para poder ganhar. Em nome de Jesus. Então, você quer ser franqueado aí? Quer a franquia de Deus? O que você acha? O que você acha? Vai prosperar com força, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu vou te falar uma coisa. Juntos nós podemos mudar muita coisa que está aí, irmão. Mas nós precisamos ter essa visão, né? Quando nós nos reunimos ali, os pastores ali, e a gente pensou assim, a gente precisa trazer uma palavra para a família, assim, para a família Vida e Paz. A gente precisa trazer uma palavra para poder esse pessoal, sabe, abrir a mente, não ficar, sabe, vitimizado, escondidinho, coitadinho. Não. O que Deus tem confiado às suas mãos, querido, é a sua capacidade. Deus quer confiar mais. Amém? Então administre bem o que Deus tem te dado. Gerencie bem. Em nome de Jesus. E você vai ver que não é o pouco nem o muito, mas é a capacidade que você tem de administrar aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, que te torna uma pessoa próspera. Guarde isso. Porque o pobre diz assim, eu não tenho. O rico diz assim, eu tenho muito. Ele fica com medo de perder o que ele conseguiu. Nós não somos pobres nem ricos. A proposta da Bíblia para nós é sermos prósperos. E quem tem uma mentalidade próspera, querida, vai viver o melhor que Deus tem. Pode receber isso. Em nome de Jesus. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, falar sobre isso, ministrar uma série sobre isso na igreja, era um absurdo. Nós não tínhamos essa liberdade como pastor. Era como se a gente estivesse falando de dinheiro. E por isso o povo sofreu muito e sofre muito por causa disso. Mas hoje, nós podemos falar. Eu gostaria, eu estava falando com a minha esposa ontem, com a Cláudia. Eu gostaria, eu e ela, de lá atrás, nós termos um mentor. Lá atrás, nós termos um discipulador. Mas naquela época não existia essas coisas. Hoje vocês estão vivendo uma geração, irmão, que Deus está trazendo todas as ferramentas. Quem chega agora, quem já chegou, quem está aqui, quem vai chegar. Meu Deus, você nem imagina. Você nem imagina. Sabe, quando você tem uma pessoa que te mentoreia, que ajuda você, que está ali. Muitas vezes você fala assim, mas você não vai controlar a minha vida. Não, essa pessoa não quer controlar a tua vida não, ela quer te ajudar só. Aonde você não consegue ir, ela fala assim, não, pode tirar aquilo ali, você vai. Por quê? Porque isso aqui, olha só como que isso aqui é importante. Eu não conseguia ver assim, pois é. Essas pessoas são assim. Na minha época não tinha isso. Na minha época era um desbravador. Você tinha que conquistar as coisas ali na marra. E isso me faltou muito. A mim, a ela. Mas Deus foi tão bom, porque eu sempre fui, para a glória de Deus, eu sempre busquei administrar bem aquilo que Deus confia às minhas mãos. E eu sempre tive um padrão de vida suficiente para abençoar a minha casa e para investir muito no reino de Deus. Vou repetir.
para abençoar a minha casa e investir muito no reino de Deus. Você está entendendo? É a terceira vez, é a segunda vez que eu começo algo de novo. E Deus tem me abençoado. Amém? Isso para você que é jovem, adolescente, você que é da minha idade aí, que está aí 40, 50, 60. Tem muita coisa que Deus ainda quer fazer. Em nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero ver a minha família, eu quero ver a minha igreja assim. Isso me inquieta muito, eu confesso a vocês que me inquieta muito quando eu vejo mentalidades assim arcaicas, de jovens, de adolescentes, de pessoas que deviam ter uma mente aberta no sentido da palavra, no sentido de ter uma visão de conquista, né, de investimento, Não, hoje nós temos uma geração de uma visão míope, de gastar muito tempo numa internet sem produzir nada. E isso é terrível, irmãos, terrível, terrível. O Pedro Henrique, ele já descobriu a tela. Você acredita nisso, irmão? Não é, meu filho? Quando ele vê uma tela, o olho dele já vai em cima da televisão ou do celular. Trem violento. Ainda bem que ele tem um pai e uma mãe que estão ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero muito que vocês avancem, que vocês cresçam, que a família Vida e Paz, sabe, dê um avanço mesmo legal, em nome de Jesus, a vida de vocês, para a glória de Deus. E eu espero que essa série esteja ajudando você a se mover e a se moldar e aperfeiçoar algumas coisas e abrir a tua cabeça, em nome de Jesus. Amém? Não olhe para aquele assim, aquele lá conseguiu, aquele outro conseguiu, eu não consegui. Não, querido, aquele lá conseguiu, seja uma inspiração para você também conseguir. Amém? Amém? Ah, mas ele tinha isso, não. Vai ver, a história não é assim não. A história é que ele também não tinha nada, mas ele foi. E se você conciliar isso com Deus, sendo sócio de Deus, meu Deus do céu, daqui a 5 anos vou ver uma igreja aqui, misericórdia, vai ser algo estrondoso, maravilhoso, em nome de Jesus.